Mogi. Atender Clóvis, né? Tá boa não. Tá boa não. Tá boa não. Tá boa não. Eu vou pegar essa. Vou ficar com essa. Pode meter bronca aí. Bota no desinfetante. Tá melhor? Não, tá boa, branca. Não, essa aqui é melhor. Tá boa. Tá com algum problema ela? Não é, não. Vamos lá. Boa tarde, estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco, hoje com a participação do secretário estadual de Saúde, Dr. André Longo, do secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, e do procurador-geral do Estado, Hernani Médicis. Contamos também com a presença de Máurea Figueiredo, nosso intérprete de Libras. Como de costume, Dr. André vai iniciar com os dados do dia e, em seguida, partiremos para as perguntas dos jornalistas. Bom, boa tarde, Camila, boa tarde, Mauri, boa tarde ao secretário Antônio de Pádua, ao procurador-geral do Estado, Hernani Médicis, boa tarde a todas e todos. Nesta sexta-feira, Pernambuco confirmou 621 novos casos da Covid-19. Destes, 349 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 272 como quadros leves. Assim, já são 16.209 casos aqui no estado, sendo 8.554 casos graves e 7.655 casos leves. Dos casos graves, 1.508 evoluíram bem e encontram-se atualmente em isolamento domiciliar. Outros 2.858 pacientes encontram-se internados, sendo 236 já com diagnóstico confirmado de Covid-19 em UTIs e outros 2.622 também confirmados em leitos de enfermaria. 2.807 pacientes já são considerados recuperados aqui no estado. Hoje também foram confirmados laboratorialmente novos 83 óbitos, sendo 47 do sexo masculino e 36 do sexo feminino. São pacientes de 29 municípios que faleceram entre os dias 23 de abril e 14 de maio e tinham idades entre 28 e 99 anos. Além disso, registramos uma criança de 2 anos. 65 desses pacientes apresentavam doenças pré-existentes, 4 não tinham doenças relatadas e os demais continuam em investigação pelos municípios de origem. Com isso, infelizmente, já contabilizamos 1.381 vidas perdidas para a Covid-19 no estado. Com relação à testagem dos profissionais de saúde, que é um compromisso da Secretaria Estadual de Saúde, até agora 2.962 casos foram confirmados e 1.914 casos foram descartados. Gostaria de mais uma vez ressaltar a grande mobilização sanitária, logística e de recursos humanos feita pelo governo do estado para garantir a abertura de novos leitos. Hoje, já somamos 1.228 leitos, sendo 557 de UTI. Para que todos possam ter uma noção da dimensão desta ampliação,
Na sexta-feira passada, dia 9, eram 932 leitos, sendo 471 de UTI. Ou seja, em uma semana, nós abrimos mais 296 leitos, sendo 86 de UTI. Nós estamos ampliando a nossa capacidade instalada, semana após semana, mas é fato que a doença também ainda avança, né, a partir de um quociente de propagação superior a 1, e nós precisamos continuar lutando para debelar a curva epidêmica. Então, nessa expansão de leitos, há um destaque para a abertura de 69 leitos de enfermaria no Hospital Otávio de Freitas, 20 no antigo Alfa, em Boa Viagem, 25 no Hospital Getúlio Vargas e 15 novos leitos no Hospital Regional de Palmares. Em relação a leitos de terapia intensiva, podemos destacar 12 novos leitos no Hospital Otávio de Freitas, 7 novos leitos no Hospital Alfa, que já passa a ter 150 novos leitos, com 100 de enfermaria e 50 de UTI, né, e também destacar a ampliação em duas unidades filantrópicas, o IMIP e o Hospital Santo Amaro, que abriram cada um mais 10 novos leitos de UTI específicos para atender síndromes respiratórias aguda grave e casos suspeitos da Covid-19 ou confirmados. Mas é o que a gente tem dito aqui diariamente, né? É um grande esforço, mas que precisa, né, muito, né, do isolamento social para se sustentar e para que a gente possa voltar à normalidade possível. Isso tem sido dito por pesquisadores ao redor do mundo que têm se dedicado a avaliar a eficácia dessas medidas de distanciamento e também para estimar cenários futuros, todos eles convergindo para o fato de que o isolamento social é comprovadamente eficaz na redução das taxas de contaminação. Esse é o estágio que nós nos encontramos, esse é o momento, né, que nós definimos, né, a partir de amanhã, a partir da adoção de medidas obrigatórias, para garantir o maior isolamento, o maior distanciamento social. A gente quer mais uma vez fazer um apelo à sociedade pernambucana, a toda a população pernambucana, para que a gente possa ajudar nas medidas de distanciamento social, para que a gente tenha sucesso, para que a gente possa, nos próximos 15 dias, deitar a curva epidêmica, atingir o nível de platô desta curva e caminhar no começo de junho para a redução da epidemia. Assim nós podemos voltar com segurança à normalidade possível, à abertura de todas as atividades no decorrer do mês de junho. É para isso que todos precisamos nos mobilizar nesse momento. Garantir para a saúde pública e para os leitos, né, que estamos abrindo, né, para que eles possam se encaixar dentro da capacidade instalada, para a demanda que está surgindo, para que a gente possa poder planejar a volta à normalidade possível durante o mês de junho. Muito obrigado. Primeiras perguntas são para o secretário André e são sobre a mesma temática, então eu vou juntar aqui. Primeiro, Diego Barros, da CNN Brasil, pergunta: Pernambuco tem sentido quais efeitos da instabilidade no Ministério da Saúde para o combate à pandemia? E Wellington Silva, da Folha de Pernambuco, pergunta: o governo do Estado acredita que as constantes mudanças no Ministério da Saúde dificultam o combate ao coronavírus? Como isso reflete? Bom, primeiramente registrar que a gente está fazendo essa primeira coletiva com máscara, né? Partir até para saudar a chegada do uso obrigatório das máscaras a partir de amanhã. Então, acho muito importante reforçar também essa mensagem, né, da importância da utilização das máscaras, como bem lembra aqui a assessoria. Bom, em relação a essa questão, a sociedade brasileira tem assistido perplexa a essa instabilidade, né, no mais alto cargo sanitário do país, né, num momento como esse. Isso traz uma preocupação grande, né, a gente lamenta, né, que haja essa instabilidade. Isso contribui para uma maior dificuldade no encaminhamento de algumas questões que a gente remonta a serem fundamentais
para o controle da epidemia. Nós precisamos ter uma unidade dentro do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, como todos sabem, ele é tripartite. Ele tem a União, ele tem os estados e ele tem os municípios. Ele se organiza, inclusive, através de instâncias tripartites, como a Comissão Tripartite. E o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, que eu faço parte, tem sentido essa dificuldade de uma maior harmonia na condução da epidemia a partir desse conjunto de estabilidades. Não nos cabe fazer avaliação das decisões da Presidência da República, mas a gente gostaria muito de que pudessem prevalecer, nesse momento, um ambiente em que pudessem ser feitas as pactuações necessárias dentro do Sistema Único de Saúde, para que a gente pudesse superar esse momento dentro de um ambiente mais harmônico e passando as mensagens que são importantes para a sociedade brasileira e pernambucana dentro daquilo que é esperado na condução dentro de técnica e ciência. O foco para sair disso tem que ser a técnica e a ciência. Fora disso, nós entramos num ambiente que certamente será de conturbação, é um ambiente em que só há uma condição, só há um ganhador, na verdade. Só há um ganhador nesse ambiente que nós temos hoje. E esse ganhador é o vírus, é o SARS-CoV-2. Ou a gente consegue criar um ambiente para superar isso nos próximos 15, 20 dias, ou quem vai ganhar, infelizmente, é o vírus. Carol Matos, da TV Asa Branca, pergunta para o secretário Pádua. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial, a obrigatoriedade do uso de máscara, que começa a partir de amanhã, vale para todo o território do estado de Pernambuco. Como fica essa questão nas cidades onde não há quarentena? Apenas a Polícia Militar deve orientar e fiscalizar essa obrigatoriedade ou os municípios também deverão fazer isso através das vigilâncias em saúde e guardas municipais? Bem, muito boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar o secretário André Longo, quero cumprimentar o Procurador-Geral do Estado, doutor Hernani Médicis. Com relação à obrigatoriedade do uso de máscara, é importante a gente salientar que, apesar da quarentena se restringir a 5 municípios aqui na região metropolitana, todo o estado de Pernambuco, a partir de amanhã, 16 de maio, as pessoas só poderão circular utilizando máscara, preferencialmente as máscaras artesanais de pano ou as máscaras descartáveis, mas é importante a gente deixar isso muito bem pontuado, porque todos são obrigados, a partir de amanhã, a utilizar máscara em ambiente público ou mesmo em ambientes fechados, como, por exemplo, supermercados, farmácias. Os comerciantes, de uma forma geral, eles devem, na realidade, só permitir a entrada de clientes que efetivamente estejam utilizando máscaras, sob pena até mesmo de, eventualmente, eles serem fiscalizados e sofrerem uma punição de uma multa ou até mesmo do fechamento do estabelecimento em razão de descumprimento de medida sanitária. A Polícia Militar de todo o estado de Pernambuco, além da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, todo o esquema de segurança no estado inteiro, ele vai poder e ele está autorizado a fazer fiscalizações de pessoas que não estiverem utilizando máscara em todo o estado. Mas, por óbvio, é necessário que haja o envolvimento dos municípios, é necessário que haja o envolvimento das guardas municipais e das autoridades sanitárias locais para também fiscalizar. Na realidade, eu acho que é um compromisso de todos, uma conscientização de toda a população, o uso necessário, obrigatório dessas máscaras, justamente para que as pessoas não se contaminem, nem contaminem terceiros. Então, eventualmente, se as pessoas forem encontradas nas ruas sem utilização de máscara, o policial poderá sim abordá-los e orientar que se faça o uso desse equipamento de proteção. Em caso de desobediência ou desacato, ou mesmo no caso de não ser atendido aquela demanda por parte do policial, a pessoa pode sim ser conduzida para uma delegacia para ser autuada eventualmente num crime de desobediência ou desacato, ou até mesmo uma autuação por crime
contra uma medida sanitária imposta pelo poder público. Mas nós insistimos, a conscientização é o melhor meio para que todos usem. Todos precisam usar esse equipamento de proteção para proteger todos nós. Adriana Vitor, da TV Jornal, pergunta para o secretário André. Abrir novos leitos significa também ter profissionais capacitados para trabalhar nas novas frentes. Pernambuco pode dizer que as ações tomadas até agora, como a convocação de pessoal e antecipações de formaturas, são suficientes e que não há déficit de profissionais de saúde nas unidades? E se há, o secretário André Longo poderia dimensioná-lo? Bom, nós nos programamos para fazer uma chamada que correspondia, chamada de profissionais de saúde, que correspondia a cerca de 20% do número de profissionais que nós tínhamos na administração direta. Fora as mobilizações que foram feitas pelas organizações sociais, pelas entidades filantrópicas, pela Prefeitura da cidade do Recife. Eu já falei aqui, nós temos em torno de 25 mil profissionais na administração direta. O governador Paulo Câmara, ele autorizou a chamada de mais de 5 mil profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de auxiliares de enfermagem, todos os profissionais necessários para a substituição dessas unidades hospitalares e para a ampliação também de leitos nessas unidades. Nós fizemos esse primeiro esforço de chamamento, que foram mais de 5 mil profissionais. Desses, algo em torno de 3 mil profissionais entraram nesse primeiro movimento. Em paralelo, a Secretaria Estadual de Saúde fez a convocação de profissionais que estavam atuando em ambulatórios, em atividades eletivas, para que também pudessem somar esforços na linha de frente, respeitando, obviamente, aqueles que tinham vulnerabilidade, tanto pela questão da idade quanto por comorbidades. Essa também foi um compromisso da Secretaria Estadual de Saúde com os profissionais de saúde, na medida em que nós fomos o primeiro estado a ter um protocolo, através de uma portaria, para afastamento e testagem dos profissionais. Então, nós sabemos do impacto dos afastamentos profissionais em todos os serviços de saúde no mundo, nos planejamos para isso. Agora, o governador Paulo Câmara autorizou que nós fizéssemos uma chamada adicional de mais 600 profissionais. Nós estaremos lançando nos próximos dias, além de convocar uma nova lista para compor esses 2 mil que não assumiram, nós ainda estaremos, através dessa autorização, convocando mais 600 profissionais para que a gente possa dar conta do desafio, do ponto de vista dessa, que é uma das maiores mobilizações de pessoal da história do Estado em tão curto tempo. Então, o governador não está medindo esforços para colocar profissionais de saúde para atender a população pernambucana nesse que é um dos mais graves momentos da saúde pública em nosso Estado. Então, a mobilização ela está se dando tanto dentro das nossas unidades próprias, como também em todas as unidades que são geridas, que têm gestão pelas organizações sociais, as entidades filantrópicas que também compõem o Sistema Único de Saúde, todas elas imbuídas do propósito de garantir esse grande esforço logístico e sanitário que é dar conta do atendimento desta pandemia. Então, todos os parceiros estão mobilizados, e os profissionais de saúde, é preciso dizer aqui, não tem faltado ao chamamento dos gestores, das entidades públicas, e se preciso for, mais faremos no sentido de garantir a assistência adequada à nossa população, que nesse momento sofre, e que todos nós, mais ainda por conta disso, precisamos nos conscientizar da importância de fazer todo o possível para garantir que esses próximos 15 dias sejam um grande diferencial para a saúde pública em nosso Estado. Nós precisamos todos juntos fazer a diferença, ficando em casa. Ficar em casa é salvar vidas e é fundamental que todos nós entendamos a importância desse momento para que a gente possa superar essa grave crise. Ainda para o doutor André, Irce Falcão, do portal Folha PE, pergunta:
O prefeito de Paulista disse ter enviado ofício ao governo do estado pedindo para o município ser incluído na quarentena mais rígida, já que é um dos mais afetados da região metropolitana. Há possibilidade disso acontecer? Caso não, qual o motivo? Veja, nós estamos fazendo essas avaliações de forma muito dinâmica, de cenários, né? Obviamente que tem um operativo todo de planejamento para fazer isso, né? Nós fincamos inicialmente em fazer esse movimento inicial nas 3 principais cidades da região metropolitana, em termos de população, de casos e de óbitos. E aí eu me refiro a Jaboatão, a Recife e a Olinda. Quando nós fizemos essa avaliação, nós vimos que São Lourenço da Mata tinha uma taxa de mortalidade muito grande, estava entre as 20 maiores cidades a ter taxa de mortalidade. Então, nós achamos que, além das 3 maiores cidades, nós devíamos também fazer um movimento em relação a São Lourenço da Mata. E entre o Recife e São Lourenço da Mata está Camaragibe. Então, nós resolvemos, então, do ponto de vista do bloqueio sanitário, envolver também a cidade de Camaragibe. Isso é um primeiro momento e não afasta a possibilidade, o doutor Hernani está aqui, o decreto prevê inclusive isso, de prefeitos, outros prefeitos, poderem, a partir de decretos municipais, também tomarem a iniciativa para fazer medidas mais restritivas. Aliás, todos os prefeitos de Pernambuco estão chamados, esse é um momento importante, não é um momento de relaxamento. Não é o momento de atender só esses 5 municípios que nós estamos listando. A responsabilidade é de todos com o momento. Todos os prefeitos precisam ter responsabilidade nesse momento. E aí, aqueles que acham que é o momento, que o Estado, nesse momento, centrou fogo nesses 5 municípios. Mas Paulista tem um prefeito extremamente competente, comprometido com sua população, o prefeito Júnior Matuto, e ele pode, a partir de um decreto municipal, tomar medidas e terá todo o apoio do governo do Estado. O governador já garantiu isso. Então, é estratégia, é planejamento, é tática, que nós estamos como a gênese dessas medidas nesse momento. Nada impede que daqui a uma semana a gente inclua outras cidades que nós acharmos necessário. E se os prefeitos acham importante antecipar essas medidas, que façam atos que terão apoio, tá certo, da Polícia Militar dentro dos seus operativos nesses municípios. Fábio Calado, da TV Clube, pergunta para o secretário Pádua. A partir de segunda-feira, a Caixa Econômica Federal vai pagar a segunda parcela do auxílio emergencial. Como o governo está se preparando para manter as regras mais rígidas, já que nesta segunda é o primeiro dia útil da quarentena e a procura deve ser grande em agências da Caixa? Olha, é bom deixar pontuado que, além da Caixa Econômica, outras instituições bancárias também fazem o pagamento desse auxílio. E aí é importante a gente dizer que no decreto de previsão da quarentena, todas as instituições bancárias, elas continuam com autorização para funcionamento. Elas são serviço, atividade essencial. Então, dentro desse serviço essencial, os bancos eles têm essa autorização para funcionar. E mais ainda, os funcionários que trabalham diretamente com esse pagamento desse auxílio emergencial, eles também têm essa previsão de não participarem do rodízio obrigatório imposto também a partir de amanhã. E aí é bom a gente deixar claro que a ideia do governo do Estado é que os bancos continuem funcionando para que seja pago o auxílio para essas pessoas e que os funcionários desse banco, diretamente envolvidos com o pagamento desse auxílio, eles tenham livre trânsito para que não haja problema de pagamento desse auxílio para quem tanto necessita. Com relação à segurança, ao plano de segurança das agências, mesmo antes da implementação da quarentena, já há uma decisão judicial determinando que Caixa, Governo do Estado, Prefeitura e outros órgãos atuem diretamente no controle e organização das filas e da segurança das pessoas que estão ali aguardando para serem atendidas. Então, a gente percebe que
antes mesmo da quarentena, já havia um trabalho todo integrado de minoração dessas consequências de pessoas esperando na fila. A Polícia Militar, por sua vez, tem feito um trabalho de policiamento ostensivo no entorno dessas agências, garantindo a segurança das pessoas que estão na fila. As guardas municipais, especialmente aqui de Recife, têm feito um trabalho de controle e organização dessas filas. Tem sido feito um trabalho de restrição de trânsito ali nos entornos das principais agências com maior volume de pessoas, e não vai ser diferente a partir de segunda-feira, quando se inicia essa segunda rodada de pagamento. Vai, inclusive, ter uma intensificação nessa segurança do entorno das agências para que as pessoas continuem sendo atendidas e que possam ser atendidas da melhor forma possível e da forma mais segura possível. Então, a Polícia Militar está atenta para garantir essa segurança. A Caixa Econômica tem suas atribuições de organização e de higienização dessas filas, assim como a própria Prefeitura também vai auxiliar nessa situação. Adriana Guarda, do JC Online, pergunta para o Dr. André: qual foi o resultado dos testes para a Covid-19 da mãe e da equipe médica do caso da recém-nascida indígena, que faleceu com 3 dias de vida no início desse mês? Bom, a assessoria preparou aqui a resposta. A mãe realizou 3 testes, todos foram negativos. Estamos investigando agora os profissionais da unidade onde foi realizado o parto e seus familiares. Até agora, 16 profissionais foram testados, 7 com resultado negativo, 9 ainda aguardam resultado, 14 familiares e pessoas próximas foram testadas, ainda está aguardando, 13 ainda aguardam resultado, 1 com resultado negativo. Então a gente ainda está fazendo a investigação epidemiológica para esclarecer, mas todas as medidas estão sendo adotadas para esclarecimento desse caso, como em regra é a atuação em situações como essa. Eu queria aproveitar que a gente está falando aí de um acontecimento no interior do estado, para dizer, especificamente em Floresta, para dizer que o Atende em Casa, né, ele está chegando para o nosso programa, né, de teleconsulta, de teleorientação para as pessoas, está chegando naquela região. Então, nós estamos implantando a partir de amanhã Betânia, Calumbi, Carnalbeira, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, Triunfo, além de Alagoinha e Santa Cruz do Capibaribe, também passam a ter o serviço do Atende em Casa disponível nesse movimento, né, de expansão para todo o estado. A gente está atingindo aí algo em torno de 5 milhões de pessoas já, e essa expansão vai se dar ao longo da semana até que a gente atenda a principalmente na região ali de Petrolina. Petrolina optou por usar um aplicativo que tinha lá, então ela está usando, né, e a gente quer chegar a todo o restante de Pernambuco nos próximos dias. Ainda para o Dr. André, Lara Cavalcante, da Rádio Petrolina FM, pergunta: qual a avaliação que o governo do estado faz da situação da pandemia em Petrolina e no Sertão? Aqui, nenhum hospital de campanha ainda está em funcionamento. Contamos apenas com os leitos privados e públicos nas unidades hospitalares. O estado tem conhecimento disso? Sim, obviamente nós estamos acompanhando, né, toda aquela situação ali em Petrolina. O hospital de campanha, ele vem ser importante, mas ele é complementar, né? As nossas iniciativas lá vão muito além disso, vão numa articulação com a própria prefeitura da cidade de Petrolina, para que a gente possa viabilizar com mais leitos o hospital de urgências e traumas lá da Univasf, o HUT. Nós já credenciamos leitos nos hospitais, no hospital privado lá, no caso o Neurocárdio. Estamos viabilizando também o credenciamento do Memorial Petrolina. Já estamos com a UPAE funcionando, inicialmente com 10 leitos, mas em processo de expansão, para que tenha inclusive leitos de terapia intensiva. Então nós estamos fazendo todo um acompanhamento ali daquela região. Abrimos também no Araripe, no Hospital Santa Maria, leitos de UTI, 10 leitos de UTI, outros 20 leitos de enfermaria, para que a gente possa estar complementando, a assistência, ampliando a capacidade instalada de toda aquela região ali que compõe a 4ª macro-região
do Estado e que, no caso específico de Petrolina, compõe a 8ª Gerência Regional de Saúde, que tem feito um trabalho de vigilância e já focado também na assistência para os casos que necessitam ficar internados lá naquela região. Diana Moura, da Rádio Jornal, pergunta para o doutor Hernani. Além das mudanças já realizadas no decreto, com a inclusão de novas categorias autorizadas a circular, vocês já identificaram outras questões que necessitam de mudanças ou aperfeiçoamento? Bom, muito boa tarde a todos. Cumprimentar os doutores André Longo e Antônio de Pádua. Vou aproveitar a pergunta para destacar e resumir quais foram então essas principais mudanças que constaram do decreto do governador Paulo Câmara, que foi publicado hoje no Diário Oficial. Só lembrando que nessa quarentena nós temos uma lista de atividades essenciais, são 39 atividades essenciais que constam desse anexo 1 do decreto, que são aquelas atividades que na quarentena as pessoas podem ir desempenhar, aquelas que estão trabalhando nessas atividades, a princípio, respeitado o rodízio, podem ir trabalhar, né? E aquelas pessoas que vão consumir, que precisam consumir itens essenciais, itens básicos de primeira atenção, de primeira necessidade, podem se deslocar de suas casas para irem adquirir esses bens, né? Exemplo, de supermercados, farmácias. Dentre essa lista, existe uma outra lista que diz respeito a quem está na atividade, trabalhando em atividade essencial, que não precisa observar o rodízio, que está liberado do rodízio, que pode ir trabalhar, não é, durante todos os dias da semana com seu próprio veículo. É uma lista menor, porque para efeito de fiscalização não podemos colocar todas as atividades essenciais liberadas do rodízio, não é essa a intenção é manter as pessoas em casa, mas então, durante essa semana recebemos algumas sugestões, recomendações, dúvidas até, alguns questionamentos, e o objetivo foi esse, né? Dar um período, não é, de 3, 4 dias para a gente analisar tecnicamente quais são aquelas categorias que poderiam sair do rodízio, né? Ser liberada do rodízio. Então constam do decreto, não é, que os veículos utilizados pelos trabalhadores dos setores das empresas de ônibus e do metrô, eles podem ir trabalhar todos os dias sem se submeterem a rodízio. É importante porque eles vão muito cedo, 4 horas da manhã, e é uma atividade muito importante que não haja qualquer tipo de atraso, justamente porque tem o objetivo de atender a população que usa o ônibus. Também podem ir trabalhar nos seus próprios veículos aqueles trabalhadores, ou seja, não estão liberados do rodízio, os trabalhadores de supermercados, padarias e demais estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar da população. Também estão liberados do rodízio os trabalhadores que trabalham em farmácia e estabelecimento de venda de produtos médicos hospitalares e os trabalhadores de posto de gasolina, também os trabalhadores que laboram, que trabalham em serviço de segurança, limpeza, vigilância, portaria e zeladoria. São 4 categorias que das 39 a gente liberou do rodízio, porque tem, além da essencialidade, são produtos muito básicos que na pandemia você tem que estar sempre abastecido, como supermercado e farmácia, e além disso representam um contingente muito grande, né? Várias pessoas trabalham nessas atividades, e esses 2 critérios conjugados fizeram com que a gente os levasse para a lista menor dos que estão liberados de rodízio, até para facilitar também a fiscalização nas declarações, só 4 segmentos e não os 39. Também constou do decreto de hoje, que foi publicado hoje, a autorização para que as profissionais que cuidam das crianças, filhas de profissionais de saúde e de segurança pública, possam ir trabalhar, né? Possam ir cuidar das crianças, filhas de médicos, profissionais de saúde e segurança pública. Não precisa ser o casal médico, ou um casal enfermeiro, ou um casal policial militar, basta que seja o pai ou a mãe, não é? E o objetivo
maior disso é que, como essas duas categorias são as que mais estão, vamos dizer assim, na linha de frente, no enfrentamento, da batalha dessa pandemia, que eles realmente fiquem com a cabeça 100% voltada para a atenção, para o cuidado à saúde e das pessoas, à segurança da nossa população e tenham algum tipo de apoio, de auxílio com as suas crianças. Então essas foram, em resumo, as principais modificações que constaram do decreto de hoje. A pergunta diz que a gente está analisando se já foram identificadas outras questões que necessitam mudança ou aperfeiçoamento. No presente momento, não. Mas aperfeiçoamento é sempre bem-vindo. A gente, se tiver alguma consideração, alguma sugestão que for para aperfeiçoar, que para melhorar o funcionamento da quarentena, será sim, poderá vir a ser incorporado. Mas o objetivo principal é que as pessoas fiquem em casa. Então, as mudanças têm que vir nesse sentido, que permaneça um atendimento à população, mas que não, para com isso, não ficar autorizando uma circulação que, às vezes, para um determinado segmento é importante, e é mesmo, mas que não atinge esse grau de essencialidade ou esse grau de atingimento ao interesse coletivo. Então, caso haja sugestões, nós vamos conseguir continuando analisando, mas é uma análise bem técnica, que é tripartite, tendo o eixo principal a questão de saúde e sanitária e as repercussões também socioeconômicas dela decorrentes. A última pergunta de hoje é de Cíntia Leite, do Jornal do Comércio, e é para o doutor André. Dos mais de 16 mil casos confirmados, quantos tiveram assistência em UTI? Desses que foram para a UTI, qual a faixa etária, quantos foram a óbito e quantos estão recuperados? Bom, essa pergunta de Cíntia a gente vai ficar devendo a resposta, porque apesar de nós termos um grande banco de dados aqui, Cíntia, a gente não tem essa informação sendo acompanhada diariamente. Então a gente vai ter que gerar essa informação, né, e ela não foi possível disponibilizar hoje. Mas Rafael, que é nosso assessor de imprensa, está buscando junto às áreas que podem compilar esses dados, porque algumas informações aqui envolvem, inclusive, serviços privados, né, que não têm feito a comunicação, né, num tempo, vamos dizer assim, razoável, em especial das movimentações internas dos pacientes. Eles têm a obrigação de informar quando da testagem no laboratório privado. Eles têm a obrigação de comunicar quando, né, da eventualidade de um desfecho negativo com óbito, isso por portaria, mas eles não precisam nos comunicar, por exemplo, alta. Às vezes um paciente está num hospital privado, ele tem alta para a enfermaria, daqui a pouco ele reinterna na UTI, ou ele vai ter alta, e muitas vezes isso não é comunicado em tempo hábil. Para a gente fazer esse levantamento para você aí, a gente vai demandar mais alguns dias, mas a gente vai procurar, no menor tempo possível, poder esclarecer suas dúvidas. Alguém tem alguma consideração antes do encerramento? Não, só reforçar, né, hoje é o dia que antecede a decretação, né, da quarentena. É muito importante que a partir de amanhã a população pernambucana possa colaborar, né, com a saúde pública, colaborar com os agentes que vão estar trabalhando nas ruas, né, para garantir que a gente tenha, nesses próximos 15 dias, um maior distanciamento social que possa se aproximar dos 70%. Vamos tomar consciência de que isso será decisivo para que a gente possa vencer o vírus e poder retornar à normalidade das nossas atividades, a essa nova normalidade possível, né, com a maior brevidade possível e com segurança. Então a gente quer fazer mais uma vez um apelo para que toda a população possa entender mais esse chamamento, né, da saúde pública. Se o seu compromisso não é com a saúde pública, que seja com a sua saúde, com a saúde daquele que você gosta, com a saúde do seu amigo, com a saúde da sua família. Vamos pensar no coletivo. É fundamental que esses próximos 15 dias nós sigamos com muito mais intensidade, né, e possamos vencer o desafio, né, que se coloca para a sociedade pernambucana, para a sociedade brasileira, para a sociedade mundial. Muitos países
já cumpriram isso e hoje estão numa situação melhor. É preciso que a gente atente, então, para essa necessidade e possamos, todos juntos, conseguir sair dessa situação em que nos colocamos hoje, que não é uma situação confortável, é muito difícil para todos nós, para quem está aqui também, inclusive fazendo esse apelo, pedindo isso, mais esse esforço ao longo desses 15 dias. Então, a gente gostaria que todo mundo pudesse ficar em casa, contribuir com a saúde pública, contribuir para que a gente possa sair dessa dificuldade. Muito obrigado. Eu acho importante também, doutor André, falar um pouco sobre essa parte operacional que se inicia amanhã com relação à quarentena. A Secretaria de Defesa Social, por determinação do governador Paulo Câmara, planejou de forma muito técnica todas as ações que serão implementadas nesses 5 municípios. Desde terça-feira que nós iniciamos esse trabalho educativo com as polícias militares, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, com as guardas municipais desses 5 municípios envolvidos, com a vigilância sanitária, com secretarias do Estado de Pernambuco, a exemplo da Secretaria de Saúde, com a vigilância sanitária dos municípios também, com os órgãos de trânsito, sempre contribuindo e sempre orientando os motoristas, as pessoas, os pedestres que estavam circulando nessas 5 cidades. Então, foi um tempo de amadurecimento, um tempo de alguns testes que foram realizados para que amanhã, efetivamente, sábado, 16 de maio, iniciemos a execução desse grande plano. A Operação Quarentena, nós estamos chamando esse período de 15 dias, que vai do dia 16 de maio até dia 31. São 15 dias, como eu falei, 15 dias intensos, que por óbvio, por mais fiscalização que teremos, por mais policiais, e são mais de 1.000 policiais militares, civis, bombeiros, guardas municipais, diariamente nas ruas, fazendo blitz, fazendo a abordagem em pessoas, cobrando as máscaras, fazendo circulação em ônibus, em terminais integrados, em metrô. Nós precisamos da conscientização das pessoas. É preciso que as pessoas façam uma renúncia coletiva nesse momento. É preciso que as pessoas permaneçam em casa se elas não têm necessidade de sair, de trabalhar, para que a gente possa, como disse o secretário André, ter uma redução na velocidade do contágio do Covid-19 aqui no Estado. É preciso a colaboração de todos. A polícia está atenta, vai trabalhar, vai fiscalizar, mas se só a polícia trabalhar, só a polícia fiscalizar, a gente não vai passar por esse período de quarentena e não vai ter sucesso na nossa missão. A gente precisa compartilhar isso com vocês, porque precisamos desse apoio de todos, da população pernambucana, das pessoas que moram nessas 5 cidades, principalmente de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, São Lourenço da Mata e Camaragibe. Encerramos então mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa ficará disponível no YouTube oficial do Governo. Obrigada, boa tarde.